Aliás, aproveitando a sua companhia aqui, um novo relatório da inteligência dos Estados Unidos, Américo, indica que o regime do Irã está praticamente intacto e não corre risco de entrar em colapso. A gente está falando de menos de 2 semanas, após o ataque que matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e membros desse alto escalão. Américo, o que a gente pode concluir a respeito desse relatório? Esse é um relatório que foi obtido aí pela agência de notícias Reuters e que está sendo muito comentado porque ele mostra qual é a real situação nesse conflito. Apesar do presidente Donald Trump estar declarando o tempo inteiro que os Estados Unidos estão vencendo a guerra, que agora é só uma questão de tempo, que em qualquer momento ele pode declarar que o conflito está acabado, a estrutura de poder no Irã, apesar de todos esses ataques, apesar da morte do seu líder supremo, o Ali Khamenei, apesar do filho dele, o Mojtaba Khamenei, ter ficado ferido, ter sido escolhido para substituí-lo e não ter aparecido em público até agora, a estrutura de poder no Irã continua operando, continua de fato no poder do país. Por quê, Renan? Porque os iranianos se prepararam muito para um conflito como esse. Eles sabem há décadas que o Irã poderia ser alvo de ataques, eles tinham muitos planos de sucessão e mais do que isso, embora seja de fato uma ditadura que reprime violentamente os seus cidadãos, que causa muita turbulência na política do Oriente Médio, que tenta interferir na política de outros países, o Irã criou internamente um sistema que é sólido, um sistema que tem várias camadas de poder e muitas instituições que acabam funcionando, independente de você ter o líder supremo ou não. Ou seja, a ideia de que você poderia derrubar o regime ao decapitá-lo, matando o seu líder supremo, é uma ideia que está provada que não funcionou. A gente está vendo isso na prática, com esses ataques que eu acabei de relatar, por exemplo, contra fontes de energia, contra petroleiros, a resistência do Irã, embora militarmente eles estejam de fato numa posição de inferioridade, eles estão sendo atacados diariamente de uma forma muito forte, mas eles continuam mantendo o controle do país. Então o regime continua no poder, continua controlando a sua população, continua funcionando mesmo com todos esses ataques, mesmo com todas essas mortes, continua no poder e não dá indicações de que ele poderia entrar em colapso. Então, isso, na verdade, esse relatório que a agência de notícias Reuters traz e que a gente teve acesso, mostra o que a gente está vendo na prática, que o Irã tem capacidade ainda de se defender de alguma forma, embora tenha sido muito atacado. Então, os ayatollahs continuam no poder no país e não há indícios de que eles vão deixar o poder ou que esses bombardeios por si só vão acabar levando a alguma espécie de troca no regime. O Irã se preparou para isso e nós estamos vendo os resultados, infelizmente, neste conflito agora. E a ditadura continua operando e continua no poder, segundo o próprio relatório da inteligência dos Estados Unidos.